Fala galera do Na Vibe, estamos de volta com mais um videão, trazendo para vocês muitas notícias dessas últimas semanas. Nós ficamos ausentes aqui do canal durante 2 semanas, tiramos nossas férias de verão, não saímos aqui do Reino Unido, mas minha sogra e minha sobrinha veio do Brasil passar uns dias aqui, então aproveitamos para tirar esse tempo com a família e aproveitar, já que é raro, né, que a nossa família venha para cá visitar a gente, é mais comum a gente ir pro Brasil. Mas enfim, primeiro videão, agora a temporada pós-verão aqui em UK, eu vim trazer para vocês algumas notícias dessas coisas que aconteceram nessas últimas 2 semanas e que tem um impacto na nossa vida, né, na vida de nós brasileiros que vivemos aqui no Reino Unido. Além disso, muita informação para que você fique por dentro de tudo que tem acontecido e que vai acontecer também, porque tem coisas que vão acontecer e que é legal vocês ficarem por dentro. Então fica comigo até o final para você acompanhar tudo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo também com quem pretende vir aqui pro Reino Unido, com quem mora aqui no Reino Unido também, para não perder nenhuma notícia. Bora lá cuidar dos assuntos da semana? E, ó, a gente vai falar de muita coisa bacana hoje. Tem protesto anti-imigração, segurança nacional, mudança no Oxford Street, que mais? Escândalos políticos e muita coisa pra gente comentar e bater um papo, porque eu gosto de ler também a opinião de vocês, o que vocês deixam aí no canal. E um assunto que a gente já tem falado aqui no canal algumas semanas atrás, que foi sobre os protestos anti-imigração. Teve gente que comentou, esses protestos não são anti-imigrantes, mas se vocês olharem nos jornais, é só entrar no site aí e procurar protesto no Reino Unido desde julho desse ano, vocês vão acompanhar que todos os finais de semana, desde o dia 13 de julho até o último final de semana, agora final de agosto, tem acontecido diversos protestos de pessoas contra os imigrantes. Não quer dizer que eles não gostam de imigrantes aqui no Reino Unido, não é nada disso. Mas o que tem acontecido é que eles têm protestado contra os imigrantes que têm entrado aqui no Reino Unido de forma ilegal e que têm recebido muitos benefícios do governo aqui do Reino Unido. E um deles é permanecer nos hotéis aqui no Reino Unido, com o custo do governo até que todo esse processo seja aprovado ou não. Então, muitos ingleses têm protestado contra isso porque eles não são a favor de que esses imigrantes venham para cá e recebam todo esse tratamento e fiquem aí nos hotéis até que todo esse pedido seja concluído. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Eu vi essa entrevista semana passada de um prestador de serviço que foi prestar um serviço em um desses hotéis que estão com esses imigrantes alojados, e ele mostra, né? Ele faz uma denúncia, porque ele acompanhou durante 3 meses, enquanto ele estava prestando serviço nesse hotel, como é que é o tratamento e quem são essas pessoas de verdade que estão nesses hotéis. E ele mostra como é que é o tratamento dessas pessoas dentro dos hotéis, né? Muita gente tem se questionado, porque além do hotel, esse que ele gravou, ser um hotel 4 estrelas e fornecer diversos serviços para esses imigrantes, ele mostra também que parte desses imigrantes que estão hospedados dentro desses hotéis não são pessoas que saíram de países que estão em guerra ou que estão necessitados. Então, ele mostra dentro dos quartos dos hotéis joias, relógios, dinheiro, sapatos, roupas de grife, enfim, ele faz uma denúncia e mostra, além do tratamento, né, que essas pessoas recebem, porque elas recebem, além da hospedagem, de ficar ali dentro dos hotéis, até esse pedido ser concluído, até esse processo ser concluído, ela tem direito a todas as refeições, produtos de higiene pessoal, táxi para levar essas crianças para a escola, porque as crianças que vêm com essas famílias, né, requerendo asilo aqui no Reino Unido, elas, se estão em idade escolar, elas precisam frequentar a escola, então tem táxi para levar e buscar essas crianças na escola também. Então é contra isso que os ingleses eles estão protestando, contra esses imigrantes que estão vindo aqui para o Reino Unido e que estão vivendo à custa do governo e às custas, na verdade, dos contribuintes, das pessoas que pagam impostos aqui no Reino Unido. Nós já havíamos falado sobre isso, deixa aqui nos comentários também o que vocês acham. Vou deixar o link desse vídeo completo para que vocês assistam essa denúncia que esse prestador de serviço faz. É muito interessante porque é muito fácil, às vezes, a gente só ficar julgando, né, de fora sem conhecer o que está acontecendo de verdade. E aí ele mostra na prática, assim, ele mostra todos os quartos, ele entra, ele faz as denúncias, ele grava isso e ele disponibilizou isso no YouTube também, e aí diversos meios de comunicação aqui do Reino Unido foram conversar com ele, entrevistar ele para perguntar mais coisas. Então, se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão ver várias entrevistas também
desse prestador de serviço e dessa denúncia que ele faz dentro do hotel. E eu também, tá? Não sou contra imigrantes. Como é que vou ser contra imigrantes aqui no Reino Unido se nós somos imigrantes e estamos aqui também? O que eu sou contra é isso, é essa forma de tratamento. Eu tive essa experiência de perto, né? Eu presenciei isso de perto, mas uma outra situação, quando nós estávamos durante a pandemia, né? Se vocês já viram diversos vídeos aqui no canal, vocês acompanham também a trajetória da gente aqui ao longo desses anos, né? Completamos 8 anos aqui no Reino Unido e um dos meus trabalhos, né? Não foi quando eu cheguei, mas um dos meus trabalhos aqui foi como gerente do serviço de limpeza de uma rede de hotéis aqui na Inglaterra. Então eu trabalhei em 2019, 2020 e 2021. Então durante toda a pandemia, né? 2020 e 2021, metade de 2021 eu saí, mas 2020, desde que fecharam os hotéis até meados de 2021, eu trabalhei dentro dos hotéis em que eles hospedaram os moradores de rua aqui do Reino Unido. Então eles fizeram um acordo, né, entre o governo e as charities, que são essas organizações que dão apoio a moradores de rua, então eles ficaram hospedados dentro dos hotéis e eu presenciei isso, como é que era o tratamento para esses moradores de rua. Então eles recebiam todas as refeições, né, café, almoço, janta, lanche da manhã e lanche da tarde também eles recebiam, tinha limpeza nos quartos, que eram realizadas semanalmente para cada quarto, com a troca de roupa de cama, toalhas de banho, todo o serviço de limpeza também. Além disso, eles recebiam produtos de higiene pessoal para os imigrantes que queriam procurar trabalho. Eles forneciam, mesmo na pandemia, tá? Eles forneciam o cartão de ônibus, o Oyster Card, com crédito semanal para que eles pudessem sair e procurar trabalho se eles quisessem. Muitos deles, tá, recebiam, se eles tinham problemas com vício, com alcoolismo, eles recebiam bebida alcoólica dentro do hotel e eu presenciei isso, né? E na época para mim era normal, porque eu não sabia se esse era o tratamento normal aqui no Reino Unido. Eu até fiquei impressionada com esse tratamento que os moradores de rua recebiam, não porque eram moradores de rua, né, mas porque eles destrataram de nós, equipe de limpeza. Nós, como faxineiros, como camareiros do hotel, nós não podíamos tomar o café da manhã que vinham dos supermercados, por exemplo. Então, a rede de supermercado Tesco, Sainsbury's, de café, que é muito conhecido aqui, que é o Pret a Manger, que fornecia, por exemplo, o café da manhã. Então chegavam lanches, baguetes, sucos, vitaminas, frutas dos supermercados e nós, equipe, né, de limpeza, não podíamos comer desses alimentos. Um outro hotel até eles forneciam, mas no primeiro hotel que eu trabalhei a gente não podia consumir esses produtos e muitas vezes eram jogados no lixo porque eles não comiam, né? Então imagina todos os dias você levar pote de iogurte, garrafa de suco, maçã, banana em grande quantidade e ficava lá desperdiçando. Então quando nós entrávamos dentro do quarto para recolher, para fazer a limpeza, nós jogávamos muitos produtos fora. E nós, quanto serviço de limpezas, não podíamos consumir esses alimentos. Então eu presenciei isso de perto. E aí assistindo essa denúncia que esse prestador de serviço faz, eu consegui... Nossa, eu lembrei na hora de tudo que eu tinha vivido lá na época que eu trabalhei no hotel também, como chefe do serviço de limpeza, e nós presenciamos isso, né? Era justamente esse serviço que os moradores de rua recebiam, e na minha cabeça fazia todo sentido, já que o Reino Unido estava fornecendo ajuda durante a pandemia para que os moradores de rua não ficassem na rua. É óbvio que eles precisam comer, beber, tomar banho, e isso é um serviço pro ser humano, né? Não porque eles são moradores de rua ou não, mas também presenciei muitos quartos em que as pessoas não eram moradores de rua, mas tinham feito a inscrição ali nessas ONGs, e se aproveitaram, né? Então é óbvio que isso deve estar acontecendo agora, e o cara mostra isso, de pessoas se aproveitando e que não são pessoas que estão vindo para cá pedir asilo porque vivem em países de guerra, não, estão se aproveitando, são pessoas em idade que podem trabalhar, têm força para trabalhar, mas estão aí aproveitando porque o governo tá pagando o quarto para que eles morem, todas as refeições também. Muitos deles estão trabalhando de forma irregular, muitos estão zombando das pessoas que estão protestando contra eles, acenando de dentro dos quartos de hotéis. Enfim, a gente já mostrou isso num outro vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição, era só para falar para vocês que tem crescido, né? A verdade, o assunto era esse, que tem crescido o número de protestos contra os imigrantes, e aconteceu nesse último final de semana em diversas outras regiões aqui do Reino Unido. Uma delas, inclusive, foi para a corte, porque eles queriam que aquele hotel em específico parasse de hospedar aqueles imigrantes, que foi o hotel que foi o estopim, assim, para o começo dos protestos, que é o hotel onde um dos
dos requerentes de asilo é acusado de abuso contra uma criança e aí isso foi para a corte, enfim, eles perderam, o hotel vai continuar hospedando esses requerentes de asilo lá. Mas, enfim, era só para falar para vocês que tem crescido, tem aumentado. Inclusive, nessa mesma semana, o Nigel Farage, que é o líder do partido populista Reforma UK, que está liderando as pesquisas e a intenção de voto recentemente, ele estabeleceu que planos de deportação em massa, caso ele for eleito como o novo primeiro-ministro, tá? E isso tem gerado muito debate aqui no Reino Unido, porque muitas pessoas estão botando muita pressão no Partido Trabalhista de que ele tem que fazer alguma coisa com essa questão da imigração ilegal aqui do Reino Unido, dessas pessoas que chegam aqui pelos botes, porque o número já bateu recorde de imigrantes atravessando o Canal da Mancha comparado com o ano passado, né? Muitas pessoas também têm pedido asilo, o número de pessoas requerendo asilo aqui no Reino Unido também cresceu em comparação com o mesmo período do ano passado, e ele promete que se ele for eleito como primeiro-ministro, ele vai deportar mais de 600 mil pessoas ao longo dos 5 anos. E ele tem liderado as pesquisas aí como novo partido a assumir o governo aqui no Reino Unido, se ele ganhar. E com essa questão da imigração, tem feito com que o Nigel Farage tenha, né, liderado aí essas pesquisas. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham também sobre esse assunto, se vocês acham que o novo partido Reforma UK, que tem ganhado, né, grande destaque, principalmente porque o Nigel Farage tem trazido à tona muito esse assunto com relação à imigração, se vocês acham que esse partido é o partido que está apto aí para assumir o governo aqui do Reino Unido, ou se vocês acham que devem continuar com o Labour, liderado hoje pelo Keir Starmer. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês também sobre esse plano dele de deportação em massa de aproximadamente 600 mil imigrantes. Isso, tá? Ele tem dito imigrantes ilegais aqui do Reino Unido durante 5 anos em que ele for líder do partido que vai assumir o poder, se assumir o poder. E ainda falando nesse assunto com a questão de imigração, o governo ele tem intensificado as operações contra o trabalho ilegal, né? Então, como eu disse anteriormente, o governo tem sido muito pressionado, principalmente com esse quesito da questão da imigração ilegal, que tem crescido, bateu o recorde agora em 2025, o recorde também de números de requerentes de asilo, e também o recorde de pessoas que foram presas trabalhando de forma irregular, justamente porque o governo tem feito batidas muito mais intensas para conter o número de ilegais trabalhando, e muito desses imigrantes ilegais que eles têm prendido nessas operações são imigrantes que pediram asilo. E quando você pede asilo, né, nesse caso desses imigrantes que chegam através do Canal da Mancha, quando eles pedem asilo aqui no Reino Unido, eles não podem de forma alguma trabalhar. Eles precisam ficar aguardando que o processo deles seja concluído, se sim ou se não. Muitos deles têm sido pego nessas operações, e como parte dessas operações que o governo tem feito contra o trabalho ilegal, estão especificamente a profissão do delivery, né, das pessoas que fazem entregas de comida aqui no Reino Unido através dos aplicativos, como Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Eu fiz até um vídeo exclusivo falando só sobre esse assunto dos trabalhos ilegais para essa área de driver, né? A gente chama aqui que são os drivers que entregam comida por aplicativos, e como houve a denúncia do The Sun mostrando como acontecem os aluguéis de contas, como os imigrantes ilegais aqui no Reino Unido podem alugar essas contas para trabalhar, como houve essa denúncia, então o governo tem intensificado os esforços para conter esses trabalhadores ilegais, ou seja, as operações estão acontecendo muito contra esses drivers, né, contra os entregadores de comida por aplicativos. Inclusive, tem até um caso aqui de um português, vou colocar até aqui na tela para vocês, que é o Fernando Fontoura. Vou deixar o link da matéria para que vocês leiam a matéria completa. O Fernando é driver, ele trabalha como driver, mas foi preso fazendo compras aqui. Ele estava indo no supermercado, estava indo fazer compra, mas como ele estava de moto, trajado com roupa de driver, ele foi preso e ficou 29 dias preso. E o mais curioso é que o Fernando, que é português, ele vive aqui no Reino Unido há 12 anos. Ou seja, ele está travando aí uma batalha judicial para conseguir provar para o governo que ele está aqui desde 2004, junto com a família dele, estudou em escolas aqui, se formou
Aqui, inclusive, tem o Insurance Number, né, que é o seu número, como se fosse o nosso número da carteira de trabalho, esse número, esse Insurance Number, que garante que a gente pode ser contratado para trabalhar em outras empresas. Eles fazem o recolhimento da nossa pensão, do que a gente chamaria de FGTS, para ficar mais fácil para quem está no Brasil entender como é que funciona aqui, que o processo de trabalho aqui é diferente. Mas ele tem até esse Insurance Number que garante que ele pode trabalhar aqui no Reino Unido. E o que acontece? Por que ele foi preso? Quando o Reino Unido saiu da União Europeia em dezembro de 2020, nós precisávamos fazer uma aplicação, um registro do Pre-Settle no site do governo para falar, olha, eu sou europeu, vivo aqui no Reino Unido, quero continuar vivendo aqui no Reino Unido. Então você faz o seu cadastro no site do governo para garantir que você pudesse viver aqui no Reino Unido. E o Fernando não fez. Ele falou que não sabia dessa informação de que precisava fazer. Eu acho, tá? Minha opinião agora, eu acho meio estranho uma pessoa não ficar sabendo que precisava se cadastrar no site do governo, fazer a aplicação lá do Pre-Settle dela. Acho muito difícil que as pessoas não tenham ficado sabendo. Pode acontecer? Claro que pode, né? A gente às vezes trabalha aí na correria. Eu falo que o papel do canal é esse, trazer essas informações para as pessoas que estão aqui no Reino Unido trabalhando, e às vezes não tem tempo de parar para assistir um jornal ou ler um jornal, ou seja, ficar meio fora, não ficar por dentro das informações. Mas com relação a aplicação do Pre-Settle, eu tenho as minhas dúvidas, porque isso foi falado por muito tempo, mais de um ano. Acho que, se eu não me engano, para vocês terem uma ideia, a aplicação tinha que ser feita até dezembro de 2020. Depois o governo prorrogou isso, deixou até julho de 2021 para que você fizesse essa aplicação. E depois falou, olha, se você não conseguiu por causa da pandemia, se você teve que voltar para o seu país de origem, eu vou te dar mais uma gordurinha aí para você conseguir aplicar, se você provar que você não aplicou por algum motivo de saúde, enfim. Então o governo flexibilizou bastante essa questão de você conseguir fazer a aplicação do seu Pre-Settle para comprovar que você já vivia aqui no Reino Unido antes de dezembro de 2020. E o Fernando disse que não ficou sabendo disso, não ficou sabendo que precisava fazer essa aplicação. Então, desde 2004, ele vive aqui no Reino Unido e não fez o cadastro dele no Pre-Settle, foi preso, ficou 29 dias preso e foi pego numa dessas operações que o governo tem feito contra aos drivers, né, contra os entregadores de comida por aplicativo, e aí ele foi pego. Enfim, por isso que eu digo para vocês que é importante a informação, tá? Ficar por dentro para que você não seja pego de surpresa, ou quando acontecer uma coisa dessa, vocês estarem por dentro e saber o que tem que fazer, porque eu fiz, se eu me recordo muito bem, eu fiz a minha aplicação do meu Pre-Settle em abril de 2019, mais de um ano antes de acabar o prazo, né, que a gente tinha até dezembro de 2020, então imagina, e ele ainda não ficou sabendo. Mas enfim, o fato é que eu queria mostrar para vocês com o caso do Fernando, que eu vou deixar a matéria aqui de que jornal que é? Do Guardian. Vou deixar a matéria aqui para vocês darem uma olhada. E aí ele falando sobre isso, como é que foi a prisão, enfim. Mas só para que vocês tenham ciência de que o Ministério do Interior tem intensificado essas buscas por trabalhadores ilegais aqui no Reino Unido, para que vocês fiquem por dentro também, tá bom? Bom, e agora vamos falar de segurança, porque vai acontecer agora no dia 7 de setembro, às 3 horas da tarde, o alerta de emergência, o teste de alerta de emergência. O governo aqui do Reino Unido já tinha feito esse teste anteriormente, que é aquele alerta que é emitido para os celulares. Então, seu celular vai receber uma mensagem de texto, vai vibrar e vai tocar um som como se fosse de uma sirene bem alto durante 10 segundos. Então, esse teste vai acontecer novamente no dia 7 de setembro. Então, não fique preocupado, nem se desespere se o seu celular começar a tocar às 3 horas da tarde no domingo, agora, dia 7 de setembro. É mais um teste desse alerta de emergência que o governo aqui do Reino Unido vai realizar mais uma vez. Então, mesmo que seu celular esteja no modo silencioso, ele pode receber esse alerta, tá? E aí, por que esse teste está acontecendo? O sistema de alerta de emergência tem um propósito crucial na segurança pública. Então, ele é usado para alertar as pessoas quando há um perigo de vida nas proximidades. E por que isso acontece se seu celular estiver no silencioso? É para garantir que você vai receber um alerta se for realmente alguma situação de emergência em que haja risco de vida, você tenha a possibilidade de receber esse alerta. Então, é mais um teste para caso aconteça alguma coisa, você seja avisado. O primeiro teste aconteceu em abril de 2023, gente, eu achei que tinha sido no ano passado, foi 2023. E já tem gente aí dizendo que realmente vai acontecer alguma coisa. O que vocês acham?
né? Porque teve o governo pedindo aí para que a gente se preparasse com o kit de 72 horas. Tem essa questão dos alertas, teve os avisos aí de conflitos envolvendo o Reino Unido com Rússia, Ucrânia e afins. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. O fato é que não fique assustado caso você receba o alerta, tá? Vou tentar mostrar no domingo, gravar por volta das 3 da tarde para mostrar como é que foi para que vocês que estão no Brasil acompanhando a gente aqui, para que vocês vejam como é que foi enviado esse alerta, tá? Se eu estiver na rua, que eu acho que não, acho que eu vou estar trabalhando, mas se eu estiver na rua eu mostro também como é que as pessoas receberam esse alerta. E aí, caso alguma emergência aconteça, tem um site do governo que é gov.uk/prepare. Nós fizemos um vídeo no canal mostrando também quando o governo lançou esse site. Então, nesse site você consegue ver todas as informações sobre o kit de emergência e como se manter preparado caso alguma emergência aconteça. E a gente não tá falando só de guerras, não, mas, por exemplo, tempestades, furacões, vulcões, enfim, tem para cada país aí os seus problemas de causas naturais que podem acontecer também, mas como se você se manter preparado, em contato com a família, o que fazer, enfim, tem esse site, vou deixar aqui na descrição do vídeo também para que vocês deem uma olhada, e vou deixar aqui no card esse vídeo para que vocês assistam também, porque a gente mostra mastigadinho nesse vídeo o que fazer também. Gente, agora vamos fazer uma fofoca, falar de um escândalo que aconteceu aqui, envolvendo a vice-primeira-ministra, a Angela Rayner. Ela se envolveu aí no escândalo nessa última segunda-feira com questões de impostos, ou seja, segundo as informações que saiu na mídia, a vice-primeira-ministra não pagou imposto devido sobre a sua casa, que é o que a gente chama aqui de stamp duty, e que ela estaria devendo aí para o HMRC, que é a nossa Receita Federal, aproximadamente 40 mil libras em impostos. Além disso, ela utilizou um benefício que o filho dela, que é deficiente, recebeu do NHS para comprar a sua segunda casa aqui no Reino Unido, ou seja, receita perfeita para instaurar um escândalo aqui envolvendo a vice-primeira-ministra. E aí muita gente tem pedido para que ela renuncie o cargo de vice-primeira-ministra, outros pedindo que o primeiro-ministro Keir Starmer demita ela, que isso não pode acontecer. E aí no X, várias pessoas publicaram, né, frases dela pedindo que outros ministros do governo conservador, por causa de alguns erros que eles cometeram também envolvendo impostos ou outras causas do Partido Conservador, para que eles renunciassem ao cargo deles, de que ela, né, como vice-líder do Partido Trabalhista, antes deles assumirem o poder, não aceitava que aquilo estivesse acontecendo. Então pegaram diversos trechos dela falando de que o Rishi Sunak devia demitir diversos outros ministros que cometeram alguns erros, alguns envolvendo a questão de impostos também, que era inadmissível, e agora ela é pega aí com essa, não sonegação, né, mas aqui diz que ela admite não ter pago uma sobretaxa de impostos no stamp duty, né, nesse imposto na compra de uma nova casa. E aí tá em todas as capas dos jornais, nos sites, enfim, tá aí esse caso sobre a Angela Rayner, que é a nossa vice-primeira-ministra aqui do Reino Unido. O que vocês acham? Ela deveria renunciar após ter cometido esse erro, ter utilizado dinheiro de benefício pro filho, né, que é deficiente, para comprar uma casa, e de não ter pago imposto, né, aproximadamente 40 mil libras de imposto em que ela não pagou. A casa dela, inclusive, foi pichada como sonegadora. Ó, escreveram sonegadora de impostos, evasão fiscal, totalmente injustificável. Enfim, tá aí umas fotinhas da frente da casa dela aí para que vocês vejam. E aí tá isso aí, o debate tá grande no X, então as pessoas não param de falar sobre esse assunto. Diversas pessoas criticando, outras defendendo. Deixa aí o que vocês acham nos comentários num caso desse. Ela deveria renunciar o cargo de vice-primeira-ministra, ou o Keir Starmer, como primeiro-ministro, devia demitir a vice dele por causa desse problema, né, envolvendo impostos, dinheiro público aqui no Reino Unido. E aí, para terminar, falar de um evento que vai acontecer aqui em Londres no domingo, dia 21 de setembro. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás que um dos projetos do prefeito
aqui de Londres era transformar a Oxford Street, que é uma das principais ruas aqui da capital, como se fosse a Paulista em São Paulo, que fecham a Paulista aí para eventos no final de semana. Então, um dos projetos do prefeito aqui de Londres é fechar a Oxford Street para que não passe mais carros. Esse é um projeto que ele está, não sei se foi aprovado ou não ainda, mas é um projeto que já está desenhado. Eu fiz até um vídeo mostrando isso, como é que é a planta do que eles querem fazer no Oxford Street, mas para sempre, né? Para que de forma permanente não transite carros aí no Oxford Street, para que as pessoas possam fazer suas compras mais à vontade, porque ali o fluxo é muito grande, não só de carros, mas são táxis, tem faixa de ônibus também, que eu acho que fica lindo ali no Oxford Street, os ônibus passando, mas enfim, o projeto do prefeito é tirar esses carros de circulação dali, por isso que tem sido feito diversos estudos para que eles saibam como é que vai funcionar o trânsito ali na região, para tirar os carros de circulação dali. Mas o fato é que no dia 21 de setembro, a Oxford Street será fechada para carros. Então vai ser um evento aberto com música, barracas de comida, enfim, para que você tenha uma amostra do que pode acontecer com a Oxford Street caso seja aprovado e caso esse projeto siga adiante, a Oxford Street seja fechada para carros. Então, se você quiser ver como é que vai ficar, vai acontecer 21 de setembro, do meio-dia até às 8 da noite. Eu queria muito ir gravar o vídeo para mostrar para vocês como é que fica a Oxford Street fechada para carros, mas nós vamos estar num evento em Cotswold, inclusive, e aí a gente vai ter gravação de um vídeo que nós vamos numa excursão para a região dos lagos aqui na Inglaterra, então não conseguirei mostrar para vocês, mas vou pedir para alguém que estiver por lá gravar e mandar pra gente a gravação para que eu possa mostrar na Vibe News aqui para vocês como é que ficou Oxford Street fechada para carros. Mas anota aí na agenda então, dia 21 de setembro, do meio-dia até as 20 horas, a Oxford Street vai estar fechada para um evento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou um pouco longo porque eu falo bastante, né? Muita coisa para atualizar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de todos esses assuntos, tá? Eu gosto muito de ler a opinião de vocês aqui no comentário, mesmo que não dê para responder todo mundo por causa da correria dos nossos trabalhos, enfim. Vai vir agora a série que nós estamos ainda gravando, especial 8 anos, com vários assuntos, a gente mostrando aqui para você. Vai ter também o vídeo, a gente mostrando passo a passo da cidadania britânica. Não precisem cobrar, porque nós já estamos providenciando tudo que a gente quer deixar bonitinho. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem também para ajudar a gente o vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. A gente percebe que tem muita gente que assiste os vídeos e que não são inscritos no canal. Então, ajuda o canal a continuar levando muita informação. E a gente volta a se encontrar então no próximo Na Vibe. Valeu!